Amém. Vamos estar em pé, se for possível, abrir a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Atos, depois dos evangelhos aí, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos 12, versículo 1. Tem na telinha. Se você tem um irmão que está sem a palavra de Deus, dá uma encostada nele aí para que ele acompanhe com você. Atos, capítulo 12, versículo 1. Amém? Tem alguns lugares aqui na frente. Se você está um pouco apertado aí, ó, tem lugares aqui. Tem pelo menos uns 10 lugares aqui na frente, tá? Atos 12, versículo 1. Diz assim: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2. Fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, perseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, a Páscoa, né? Versículo 4. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos ler novamente o 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O restante nós vamos estar lendo aí no decorrer da ministração. Feche os seus olhos um pouquinho. Vamos tentar entregar tudo na mão do Senhor agora. Amém? As nossas ansiedades, interrogações, as situações aí que estão para ser resolvidas, dívidas, coisas do coração, da mente, do sentimento. Não deixe que nada agora ocupe sua mente em primeiro lugar, a não ser a palavra de Deus. Amém? Porque esse momento nós precisamos realmente aproveitar. São poucos minutos. Vai passar rapidinho. E se você ficar deixando os pensamentos rodearem a sua esse rodearem o seu coração, mas é muito, isso não sai da minha mente. Nós vamos orar agora. E isso vai ser resolvido, amém? Esse pensamento incessante aí que está martelando, essa preocupação, esse trauma que fica voltando, vai dar um tempo aí, você vai conseguir prestar atenção no que Deus tem para você. Amém? Vamos orar. Pai amado, nesse momento, Senhor, nós queremos nos apresentar a Ti, Senhor. Tu conheces cada vida que aqui está, Tu conheces cada um de nossos visitantes, Tu conheces, Senhor, cada um que está aqui, Senhor, com o coração, ó Senhor, amargurado, com o coração, Senhor, precisando do Teu livramento, da Tua libertação. Jesus, Tu conheces cada família, Tu conheces aqueles que estão aqui por obediência a Ti, Senhor. Tu conheces aqueles que estão, ó Senhor, tentando entender muitas coisas. E eu declaro, Pai amado, que Tu venhas 100% sobre as nossas vidas agora. Em cada coração, em cada mente, Senhor, Tu possas entrar, Tu possas agora envolver, em nome de Jesus, que possamos estar confortáveis agora nos Teus braços. E eu repreendo qualquer espírito maligno que possa tentar roubar a nossa mente, roubar nosso coração, roubar, Senhor, os nossos sentidos. Que estejamos aqui 100% recebendo esse alimento que Tu tens para nós. E eu quero dizer, Senhor, que só Tu possas falar na minha vida, só Tu possas falar através da minha boca, 100%, que não seja nada de mim, mas 100% de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo agora o sono, cansaço, ansiedade, qualquer incômodo, e que possamos estar aqui na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar um pouquinho? Quando Jesus veio a esse mundo, quando Ele nasceu, né, já foi uma festa, não é verdade? Uma festa em Jerusalém, foi? Em Belém? Foi? Né? Ele tinha um berço de ouro esperando Ele, né? Foi assim?
o que estava acontecendo com as crianças? Sendo mortas, né? Jesus já nasceu com essa bronca toda. E então o mundo desde então já não o recebeu. E quando Jesus começou a exercer seu ministério, aí piorou, né? Muitas vezes ao longo do seu ministério as pessoas tentaram prendê-lo, tentaram apedrejá-lo, mas não era chegada a hora ainda, então não rolava, né? Até que chegou o momento. O mundo não aceitou. Os religiosos o perseguiam, todos os perseguiam, né? Os judeus, o seu povo rejeitaram. O governo romano atendeu, né, o pedido lá do povo, dos religiosos, e o matou, né, o crucificou. E essa perseguição, depois que Jesus foi morto, todo mundo realmente reconheceu que Jesus era o Senhor, e todo Israel se converteu. Não foi assim, né? Mesmo com o véu se rasgando de alto, né? Foi de cima para baixo, né? O próprio Deus rasgou, não foi de baixo para cima que alguém foi lá, e foi de cima para baixo, né? O próprio Deus rasgou o véu. Tantas coisas incríveis, né, aconteceram naquele momento. As evidências do poder de Deus, da realidade de que o Messias realmente estava ali. Mas a perseguição continuou. E na época que nós lemos aqui, já tinha passado alguns anos, né, da crucificação de Jesus, e essa perseguição continuou, né? E nessa época que nós lemos, que estava reinando, né, no governo romano, Herodes Agripa I. Ele era sobrinho do outro Herodes lá, né? Um homem que ele era muito político, e quando ele mandou matar Tiago, esse Tiago aqui é o filho do Zebedeu, né? Não é o Tiago que tem aqui no final da Bíblia, o outro, né, irmão de Jesus. É o Tiago, filho do Zebedeu. Quando mandou matar ele, o povo judeu ficou muito alegre. Ele ganhou muito ponto. Ele ficou muito popular. Herodes. Entendeu? Todo mundo ficou amando. Puxa vida, porque os judeus não aceitavam os cristãos, não aceitavam os seguidores de Cristo. Entendeu? Amém? Não entendi. Eles não entendiam o que era esse amor, o que era esse evangelho, e eles queriam que acabasse com isso, né? E quando ele estava perseguindo os cristãos e mandou matar Tiago, os judeus gostaram muito. E ele, né, ou seja, o senso político dele mandou que ele continuasse essa perseguição, aumentasse essa perseguição. E ele, se eu pegar o tal do Pedrão lá, né, que é o líder deles, os judeus vão adorar, eu vou ser mais popular ainda. E aconteceu, quando estava chegando a Páscoa, Pedro foi preso, né? Foi exatamente isso que ele fez. Mandou prender Pedro. E foi justo nessa festa da Páscoa. E ele não queria executar logo no meio da festa, porque todas as atenções estavam voltadas para a Páscoa, né? O povo judeu, nesses dias, são 8 dias que eles ficam comemorando ali a Páscoa. Então ele falou: passando a Páscoa, nós vamos matar o Pedro, né? Matar o Pedro, e vai ser assim algo, assim, uma alegria popular, né? O governo sempre faz isso, né? No nosso país é assim, é o futebol, né? Quando está uma crise, uma coisa, o governo tenta fazer, né, com que o povo, se tem um futebol, se tem uma Copa do Mundo, todo mundo fica entretido com isso, né? Naquele tempo era assim: vamos fazer isso. E eles fizeram isso. Colocaram Pedro preso e encarregaram 16 soldados. O Pedro não era nenhum, né? Era um pescador, né? Ele era meio bravo, mas 16 soldados, 4 por vez, né? Ó, vocês 16 vão ter que cuidar do Pedro, porque ele é meio bravo, né? De 4 em 4, um de cada, acorrentaram o Pedro, um de um lado, outro do outro, e 2 ali na frente, na saída. Quando aqueles estavam um pouco cansadinhos, vinham mais 4, depois mais 4. Aí iam revezando. 16 soldados ali cuidando do Pedro. Humanamente, era impossível dele escapar, não é? Impossível. 16 soldados, né? Ele acorrentado, ele estava numa torre, muito bem guardado. Depois Paulo ia ficar preso nesse mesmo lugar, né? E a igreja ficou muito, né, apreensiva, né? Já haviam perdido Tiago. Agora o líder Pedro, o líder instituído por Jesus, né? Que Jesus falou: Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei minha igreja. Está preso. O que
que a igreja vai fazer? Vamos orar, né? Mas já oramos tanto pelo Tiago e o Tiago foi morto. Já aconteceu isso com você? Você orou tanto por uma coisa, não aconteceu nada. Deus não respondeu, não virou nada. Aí aparece uma outra luta. Você fala, já tinha orado aqui, agora vou orar. Não vai acontecer nada. Já te veio isso na cabeça alguma vez? Vem, né? Não vou. Não, sabe, é necessário orar, mas puxa, a gente já orou e não aconteceu nada. O Tiago foi morto, né? O Tiago foi morto. Alguns talvez disseram, não é necessário orar mais. E disse aqui, né, diz aqui que a igreja começou a orar intensamente, ardentemente, né? Ardentemente. Orar por um milagre, né? Não é fácil, amém? Não é fácil orar por um milagre. Quantas vezes nós temos que orar por situações impossíveis e continuar fazendo a obra de Deus com tudo dando aparentemente errado, não é verdade? Está tudo dando errado. Ali, quais as evidências? Puxa, Jesus, que era o Messias, né? Não está mais entre nós. É claro, fez tantas coisas, nós sabemos que Ele é o Salvador, mas olha, a gente está sendo perseguido, correndo perigo de vida. Tiago foi morto, Pedro já está, né? Aí no corredor da morte. E agora? Como que nós... Está dando tudo errado. Talvez o próximo vai ser eu. Então, tchau. Mas diz a palavra do Senhor, né? Que contra a igreja do Senhor as portas do inferno não prevalecem. As portas do inferno representam o domínio de Satanás. Quando fala portas do inferno, naquela época, tudo era o domínio, né? Um domínio de um governo era sempre... constituído por muros, por, né, edificações, portais. Então quando fala portas do inferno, é o domínio de Satanás. Contra a igreja do Senhor, o domínio de Satanás não vai prevalecer. Amém? Em outra tradução fala a morte, ou seja, o domínio da morte, aquilo que vem para destruir, não vai prevalecer. E a igreja se juntou. Aqueles que tiveram, né, coragem se juntaram para orar por um milagre, né? Talvez muitos pularam fora, nós não sabemos, mas os que ficaram ali estavam orando por algo impossível. Hoje o Senhor vai colocar aí no seu coração, e você vai orar por algo impossível na sua própria vida. Amém? Na própria vida da sua família, na vida das situações que te rodeiam. Não pare de orar, amém? Olha só, versículo 5. 12:5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Ou seja, era incessante. Na palavra de Deus, né, fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ah, mas eu não sou justo. Nós somos justificados. Eu tenho erro, você tem erros. Sabe, não fica assim, Deus fica olhando para você, nossa, esse aqui é muito errado, eu não vou responder ele. Não, esse aqui é mais errado ainda, não vou. Não é assim. Nós somos justificados, amém? Nós somos justificados. Então, a nossa oração pode muito em seus efeitos, ou seja, tem efeito, tem resultado, amém? Tem resultado. E Deus fala, lá em Tessalonicenses 5,17, fala assim, orai de vez em quando, sem cessar. Poxa, então eu não vou trabalhar, não vou comer, não vou fazer nada, é assim? Não, meu irmão, tá lavando roupa? Vai orando, né? Tô na internet vendo coisa errada? Não, você não tem que ver coisa errada. Tira, né? Para, deleta, manda, joga o computador fora, sei lá, e ora, né? Me doa pra Ana, né? Computador. Orai sem cessar, não importa o que você está fazendo, viu? Não importa. Olha, mas eu estou indo resolver algo muito importante. Vai orando, né? Estou estudando. Lá no coração, tenha o espírito voltado para Deus. Amém? Senhor, estou estudando aqui, estou precisando fazer isso, mas Tu és o meu Senhor. Cuida disso aqui, cuida da minha mente. Semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo, não foi? 24 horas conectado. Não é só de vez em quando, nós necessitamos e perdemos muito quando não aproveitamos essa conexão aí, sabe? E tem tanta coisa que tenta cortar essa conexão com o Espírito Santo. Então, vamos, né, pensar, vamos lutar para que isso não aconteça. A igreja estava orando e o Pedro preso, né? Versículo 6, vamos lá.
quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, estava chegando a hora de Pedro ser morto, né? Quando Herodes estava para ser apresentado naquela mesma noite, Pedro dormia entre os dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam também o cárcere. Com certeza, o Pedro já devia ter orado, né? Será que não? Acho que sim, né? Devia ter orado, devia ter chorado, devia ter orado de novo. Em algum momento passou o filme da crucificação, né? E teve tempo, né, para ver tudo, lembrar tudo. Ele lembrou quando Jesus foi preso, ele lembrou quando ele cortou a orelha do guarda, Jesus foi lá e colou de novo, né? Falou: Pedro, não é com essa arma aí, Pedro, né? Ele lembrou quando Jesus o alertou que ele iria o trair. Ele lembrou quando ele traiu. Ele lembrou do olhar de Jesus, né? Foi lembrando de tudo, né? Jesus crucificado, 3 dias depois vivo. Ele lembrou também, talvez, né, desse versículo: Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei minha igreja. Uma promessa, não é uma promessa? Ele ia passar um monte de coisa ruim. Ele ia trair Jesus, ele ia negar, ele ia... Mas tinha uma promessa. No meio entre a promessa e a realização dela, Pedro errou, Pedro negou, Pedro, né, deu um monte de mancada. Será que ele perdeu a promessa? Não perdeu. A misericórdia do Senhor vai, amém? Muito além do que nós imaginamos, vai de geração em geração, amém? Então, a promessa estava sobre Pedro, e Pedro sabia: puxa, eu tenho essa promessa, acho que eu não vou morrer agora, né? Talvez passou isso no coração de Pedro, amém? Vamos considerar, talvez passou. Hoje o Senhor quer que você lembre das promessas que Ele tem para você, amém? Talvez você fale: puxa, mas não vai dar nada, não vai dar em nada. Vai dar sim, amém? Vai dar porque você tem uma promessa, e as promessas estão aí para acontecer ainda. Não aconteceu só um pouquinho, só ameaçaram de acontecer. Está aí para acontecer. Ah, mas eu errei, eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo. Não importa, o Senhor não desiste de nós assim, amém? Deus é assim, duro na queda, entendeu? Não é qualquer um que vai mudar o que Ele quer, não. E Ele te escolheu, amém? Te escolheu, Ele não vai desistir. Então Pedro estava lá. Olha, com certeza em um momento, né, ele descansou no Senhor. E lá estava lá um brutamontes de um lado, outro do outro, as correntes, e ele dormindo, né? Começou a dormir. No meio, né? Vamos lembrar aquele versículo lá: aos seus amados Ele dá enquanto dormem, né? E o Senhor deu a paz para ele. Não é para você, isso não representa você ficar dormindo na sua casa. Então eu vou dormir todo dia até 3 horas da tarde, né? Depois eu vou assistir televisão, depois eu vou, né, fazer isso. Primeiro você faz a sua parte, amém? Aí quando for o sono merecido, aí o Senhor vai acrescentar, amém? Vai acrescentar. Pedro estava ali porque ele estava entregando, né? Estava tranquilo, entregou, dormiu no meio dos soldados, sem insônia, né? Sem insônia. Ele estava com a paz que excede todo o entendimento, amém? A paz que vai além da razão. Alguém olha para você e você deveria estar desesperado porque está acontecendo algo com você, algo em torno do seu nome, algo em torno da sua família, algo em torno de alguma coisa, um caos, e você está lá em paz. Da onde vem essa paz? Há um livro de autoajuda, eu aprendi que eu tenho que ficar assim zen pra... Será que é isso? Não é, vem do Espírito Santo, amém? Sobre a sua vida. Filipenses 4:7. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, amém? Coração guardado, pensamento guardado, amém? O Edson falou agora há pouco, né? A doença que vem assim na mente, no sentimento, no coração, isso aí é terrível. A paz do Senhor vai guardar o seu coração. Os pensamentos de destruição, de fazer coisa que não, sabe, que vai ser só para destruir a sua vida, vão ser tirados. Então toma posse disso, sabe? Eu declaro essa tranquilidade aí para a sua vida, amém? Eu declaro essa paz que ultrapassa toda a razão, que faz você descansar em meio à maior provação, a maior luta, né? Em meio a uma ameaça de morte, como Pedro, estava para ser morto, estava chegando na hora dele, que faz você descansar. Faz você descansar e né, poder dizer como Jó. Olha só esse versículo lá em Jó 42:2.
Jó 42, 2. Eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Em outra tradução fala assim: nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu reconheço que para ti não existe nada impossível. Para Deus não existe nada impossível. E que nenhum dos planos dele, de Deus, nenhum dos planos dele pode ser impedido. Amém? Nenhum, não importa. Não importa se tinham 16 soldados cuidando do Pedro, se estava decretada a morte dele naquele governo. Não importava. Os planos que Deus tinha para Pedro eram grandes e iam acontecer. Amém? Os planos que Deus tem para a tua família são grandes. Os planos que Deus tem para a sua vida são grandes. Os planos que o Senhor tem para o seu futuro são grandes. Não tem essa que alguém vai impedir, que o demônio, que o principado, não importa. Deus é maior que qualquer coisa. Amém? Nada. Então faça como Pedro fez. Descanse no Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Versículo 7. Vamos seguir aqui. Eis, porém, que sobreveio um anjo. Pedro estava lá dormindo. Um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. O João, vai ver que ele estava até sonhando, né? O Pedro estava lá até sonhando, né? E veio o anjo e começou, né, a acordar lá. E Pedro, acorda. E ele, deixa eu dormir, meu, né? Apaga essa luz. Era a luz do Senhor, né? Diz aqui que iluminou toda a cela, né? Ou seja, era a luz, a presença do Senhor que estava ali, né? E o anjo chacoalhando Pedro: acorda rápido, se veste, calça a sandália, põe tua capa, nós vamos embora daqui, Pedro. Nesse momento, o que aconteceu com as correntes? Caíram. Puxa, algo tão impossível, tão difícil, né? Caiu. Não importa qual a grossura da corrente aí. Amém? Não importa, não, mas isso aqui é coisa de antepassado. Foi meu bisavô, né? Que fez um pacto lá numa tribo, não sei da onde. Tenho que viajar para lá, para Moçambique, para desenterrar um olho de cabra, né, trazer um osso, quebrar. Não precisa nada disso, meu irmão. O sangue de Jesus os purifica de todo pecado. Olha, é assim, na hora que Ele quer. Quando chega a hora do milagre, acontece. Amém? Acontece, e é já, hoje. Deus está falando que hoje Ele tem milagre para fazer aqui na sua vida. Tem cadeias para cair aí. Amém? E aconteceu isso, caíram as cadeias. Final do versículo 7 aqui, ó. Vamos ler de novo. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Versículo 8. Disse o anjo: cinge-te, ou seja, se vista, né? Calça as suas sandálias. E este assim o fez. Pedro, né, fez rápido isso aí. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. O anjo, né, fez ele se vestir, colocar a sandália, né? Aqui na Bíblia não fala, né? Eu já vi pessoas pregando: não, os soldados estavam... Veio um sono terrível nos soldados, eles estavam assim, um para cá, outro para lá. Não está falando que eles dormiram aqui. Quem que dormiu aqui? Está falando? O Pedro. Eu acho que os soldados já tinham revezamento, né, de três, como chama? Turnos. Não era para dormir, né? Não sei que o cara ficou na internet até de madrugada aí. Mas não tinha internet, né? Então, ou seja, ele não tinha motivo para estar dormindo. Estava acordado, ele não viu nada. Veio o anjo, né? A corrente caiu. O soldado estava lá. O Pedro saiu, versículo 9. Então, saindo, o seguia. O Pedro seguindo o anjo ali na frente, Pedro seguindo. Não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Parecia um sonho. O que é isso? Não, isso não existe. Sabe uma coisa assim, sobrenatural, coisa de sonho, né? Sabe quando você vai contar um sonho, você fala umas coisas meio sem lógica, né? Meio sem nexo, é coisa de sonho. Como? Eu vou sair, os dois soldados lá, caiu a corrente, eu levantei, um anjo, né? Coisa de sonho. O Pedro pensou que estava sonhando. Versículo 10. Depois de terem passado a primeira,
a segunda sentinela, ou seja, tinha outros soldados ali guardando. A primeira e a segunda sentinela chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. Ele não precisou nem do botãozinho lá, né? Automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Ele caiu em si, né? Pedro falou: puxa, eu não estou vivendo um sonho. Isso é verdade. Realmente Deus me livrou. Eu declaro que você vai poder dizer isso. Realmente Deus me livrou. Realmente Deus fez algo que ninguém poderia esperar, nem eu poderia esperar, né? Às vezes, quando chega o momento de nós sermos abençoados, já foram tanto tempo de luta, tanto tempo de tribulação, tanta coisa dando errada, tanto pensamento de destruição, de morte. Quando chega o tempo de acontecer, aí você não aproveita, porque você já está esgotado, está no limite. Aí você vem a bênção e você está assim, ó. Né? Não está conseguindo saborear, né? Não está conseguindo saborear, não está conseguindo, né, aproveitar aquilo, porque está muito estressado, muito cansado, no limite. Não vamos ficar assim, amém? Lá em Efésios fala que nós devemos estar revestidos da armadura, tal, para passar por todas as lutas, e depois de passar por tudo, estar firme, forte, amém? Para a gente poder curtir a bênção, né? A Pedro estava assim: puxa, mas não é possível, isso é um sonho. Mas era verdade, amém? Então, ó, se prepara para a bênção. Você está esperando a bênção? Então abra o seu olho, abra o seu coração, fica pronto para receber, amém? Fica pronto. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Você sabe o que representa aqui esse Herodes? Né? Aquilo que é poderoso na terra. Aquilo que você olha e fala: puxa, isso aí é o governo. Isso aí é uma coisa do governo. Como que eu vou vencer isso? Não, isso aí é uma coisa do meu país. Isso aí não posso vencer. Você pode vencer qualquer coisa, meu irmão. Amém? Não importa que dominador que é. Sabe, Herodes também significa aquele que é usado por Satanás. Alguém que você fala: puxa, essa pessoa foi usada por Satanás. E agora, não tem como vencer. Isso aí foi uma armadilha, foi algo feito. Não tem como. Meu coração está esfacelado. Minha mente está... Os neurônios estão tudo encavalados. Tem uns que, né, nem existe mais. Como que vai fazer? Deus vai te libertar disso também, né? Porque ele libertou Pedro aqui do Herodes, que representa tudo isso. As forças do inferno, tudo que tentou acabar com você, amém? Herodes representa isso. E então eu declaro essa vitória para você hoje. O Senhor me livrou. Outra coisa que ele falou, além do Herodes, ele falou: o Senhor me livrou. Agora eu sei que o Senhor me livrou de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. O que é a expectativa do povo judaico? As pessoas que torciam contra ele. Alguém será aqui, porventura, tem alguém que torce contra você? Não? Você é muito... Você devia ser candidato, né? Ninguém torce contra você? Uau! Né? Ou seja, o Senhor livrou ele das pessoas que torciam contra ele, né? Aquele que fala: oh, que legal, parabéns. Daqueles que desejavam a derrota dele, né? Não falei para você que não ia dar certo, seu cabeça GG? Não falei? Né? Cabeça GG, cabeça grande, 2 vezes, né? Então, ó, não falei que não ia dar certo? Deus vai livrar você de toda a expectativa desses caras que estão torcendo contra você, contra o seu ministério, contra o seu chamado, contra a sua família, contra... Sabe, a pessoa está assim falando: não, ele existe ainda? Ah, aquela banda existe ainda? Oh. Ah, estão casados ainda? Sabia que tem crente que fala assim: estão casados ainda? Está indo longe. Deus vai livrar você disso aí, amém? Essa expectativa, amém? Ah, não faliu ainda a sua firma?
Oh, parabéns! Quantos empréstimos já fez? Nenhum. Como? Não é terrível essas expectativas, não? Horrível, né? Os amigos da onça. Não é a onça. É a onça própria, o diabo, o Satanás próprio, né? Deus te livrará de toda expectativa que as pessoas têm de coisa ruim contra você, amém? Toma posse aí para a sua vida. Às vezes isso acontece, você não tem ideia, você não tem ideia. Às vezes seu coração está assim, ó, está tão puro, está tão assim no azeite, né? Na presença do Senhor, cheio no azeite. Você é puro azeite, assim, ó, na presença de Deus. Aí você não está percebendo a malícia, o que está rolando, mas não importa. 1000 cairão de um lado, 10.000 à minha, 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu, ou é ao contrário, não sei, eu não serei atingido. Amém? Não serei atingido. Não serei. Então é isso que o Senhor tem para a nossa vida, amém? Vamos livrar do próprio Satanás e das pessoas que estão sendo usadas por ele também, amém? Pedro falou, ó, ele falou exatamente isso quando ele viu que não era sonho. Quando ele, puxa, o que está acontecendo? Uma libertação. Estou sendo... Satanás, né, não está tendo poder mais contra mim, e as pessoas que queriam minha morte não tem mais. Aí versículo 12: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, com cognominado, que nome bonito, né? Cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, né? Ele podia falar, puxa, eu vou fugir, porque eles vão dar falta em mim lá na cadeia, né? Na penitenciária, no cárcere, né? No cárcere. E aí o que acontece? Eles vão mandar uma viatura, não, uma carruagem, uma carroça atrás de mim. E aí eu vou ser preso de novo. Camburão do Herodes, né? Herodes Rota, né? Vai vir atrás de mim. Aí vão me prender. Não. Ele tinha que ir lá com aquele povo que estava orando por ele, amém? Ele tinha que fazer completo a situação, amém? Não foge. Já pensou que Deus ia libertar ele, ia acontecer tudo isso para ele ser pego pelo camburão? Não. Ele ia até o fim. Mesma coisa do povo, né? Saiu do Egito, alvoroço, aí chegou lá no Mar Vermelho. Antes do mar se abrir, aí Moisés, tu nos trouxeste aqui para morrer aqui, não tinha porventura sepultura no Egito, não sei o quê, né? Não espera acontecer um milagre. Sabe aqueles irmãos que, né? Calma, irmão. E começa a falar, e o diabo assinando embaixo todas as desgraças que está falando, né? Espera o milagre, amém? Mas é que vem assim, uma volúpia, uma vontade de falar, de escarnecer, de murmurar, de falar, Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Espera que o milagre vai acontecer, amém? Espera. Pedro fez o que tinha que fazer, foi lá para a casa do pessoal que estava orando por ele. Vamos lá, versículo 13. Quando ele bateu no postigo do portão, postigo é uma portinha assim, né? Para ver quem estava do lado de fora. Quando bateu no postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão, né? Pedro lá batendo, ô de casa, ô igreja, ô irmãos. Aí a Rode, ela ouviu que era o Pedro, ela saiu correndo, veio dela, né? O Pedro falando, abre que o camburão está vindo, abre. E ela saiu correndo. Para a oração, o Pedro está aí. Para a oração, para de orar, para de falar amigo, para. O Pedro chegou, o Pedro está liberto. Vamos ver? Versículo, toda hora eu perco o versículo 14. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. É o anjo do Pedro. Naquele tempo eles já eram convertidos, mas acreditavam que tinha um anjo, né? Tal que vinha, com a aparência da pessoa e mais um... Aí é um outro assunto que precisa um estudo, né? Mas eles falaram, é o anjo do Pedro, não pode ser o Pedro.
Pedro está preso. O Pedro está preso, não. Pedro está preso. Né? O Pedro está preso. Não é isso, não é por aí. Né? Tá louca, você tá louca. Mas o Pedro lá derrubando o portão. Eles vão ver que ouviram, né? O Pedro derrubando o portão lá. Entretanto, 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Faz uma cara de atônito. Todo mundo assim, boca aberta, assim, ó. Né? Pedro, como você está aqui? O Herodes se converteu? O que aconteceu, Pedro? Né? Versículo 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo retirou-se para outro lugar. Né? Eles ficaram, né, atônitos, talvez. Ficaram conversando, falando, não pode ser, todo mundo falando ao mesmo tempo. O que aconteceu? Pedro, calma, vou contar. Ele contou o que havia acontecido e falou, contem para Tiago, que era o líder da igreja, né? Uma observação, nessa reunião de oração aqui, não havia nenhum líder da igreja, estava só as ovelhas. Que bênção, né? Amém? Não tinha líder nenhum, só as ovelhas estavam assim, vamos orar para Pedro. Os líderes não estavam no culto aqui, na reunião de oração. Se for pesquisar, você vai ver. Então Pedro falou, fala lá para Tiago, né? O que aconteceu, conta para ele, sabe? E conta, faz todos saberem, faz todos saberem o que aconteceu. Ou seja, era um testemunho, né? Era um testemunho que era para eles falarem, que era para eles testemunhar o que Deus havia feito na vida de Pedro. Vamos deixar outros fortalecidos com esse milagre, amém? Os milagres que Deus vai fazer na sua vida não é para você guardar com você, não. Você vai contar aqui, vai escrever a cartinha, né? Tá lá Elaine. Quando eu falo uma coisa é a outra, quando eu falo a outra é a outra, né? A Elaine, né? A Elaine, líder do Ministério de Comunicação, ela vai, você não, eu não sei falar, vai ensinar você a redigir lá o testemunho, ou você vai vir contar aqui, vai fazer as pessoas conhecerem o que Deus está fazendo na sua vida, amém? Do seu jeito, da sua maneira, como nós vimos os testemunhos aqui, amém? Nós estamos em casa, você vai falar. É isso que o Pedro estava falando, né? E lá na prisão, o que aconteceu? Quando amanheceu o dia, quando se deram conta, vamos ver o que aconteceu? Sendo já dia, não houve não pouco alvoroço, né, entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a um inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, passou ali algum tempo. O Herodes tirou até férias, né? Diante daquela situação, o Herodes falou, vou embora daqui. Ele queria envolver todo o povo com aquela situação de matar o Pedro, todo mundo ficar feliz. A fuga de Pedro, o sumiço de Pedro ia ter um efeito contrário, né? Obviamente um efeito contrário. Então o que ele fez? Foi embora dali, né? Foi para Cesareia, deixou a Judéia, foi para Cesareia, né? Eu quero dizer para você nesse dia, meu irmão, hoje é um dia que o Senhor te trouxe aqui para fazer cadeias caírem da sua vida. Não sei, pode ser cadeia, como já foi ministrado, sentimental, do sentimento, da alma. Pode ser cadeia, sabe, de trabalho que rolou, inveja. Como já foi falado, acontecem coisas que envolvem o seu nome que você nem imagina. Amém? Coisa, sabe, às vezes a gente está viajando, né, fazendo a obra, a gente chega em país do outro lado do mundo e chega a pessoa e fala, olha o que fizeram com o seu nome, olha o que fizeram com você, olha, era isso. Aí você não sabe, né, que você está tudo feliz, de repente vem uns pesos assim, né, espiritual, você fala, o que é isso? De onde vem isso? Né? Existe realmente muitas coisas que Satanás usa, combustíveis que ele pega de palavras, de sentenças, de declarações, e vai fazendo correntes, vai pesando para o seu lado. O Senhor vai libertar isso hoje, nós. Amém? Todos nós aqui. Amém? Nós vamos nos levantar e não vai ter nada, nenhuma dessas artimanhas, dessas tentativas, dessas setas, né? Setas inflamadas do maligno, essas que vêm pegando fogo para nos destruir. Sabe aquela setinha que vai com fogo?
para fazer aquilo incendiar a sua mente, incendiar seu coração, tirar seu objetivo, tirar seu propósito. Hoje é dia de cair essas correntes, sabe? E nós vamos fazer isso como igreja. Amém? Como igreja. A igreja, o que a igreja conseguiu aqui? Fazer com que o domínio do inferno caísse. A igreja estava orando, Pedro estava orando, estava, mas existia a igreja do Senhor orando por ele. Nós vamos orar aqui em conjunto, nós todos agora, amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos orar em conjunto. Nós vamos tomar posse de que, sabe, nenhum dos planos do Senhor vão ser frustrados. Na sua vida, na sua família, na sua igreja, no seu ministério, no seu chamado. Ah, mas é impossível, sabe, é muito impossível acontecer isso na minha vida. Não tem impossível. O Jó falou aqui, não, ele sabia que não havia impossíveis para Deus. Nada poderia ser anulado, nada poderia ser frustrado do que Deus queria. Deus quer a tua vitória, Deus quer te usar, Deus quer te fazer como uma arma, meu irmão, cortante, uma ponta de lança que vai entrando, vai abrindo caminho para a obra dele. Isso não vai ser frustrado, isso não vai ser impedido. Não importa se o diabo não quer, não importa se pessoas não querem, não importa se todos torcem contra, não importa. Eu declaro a vitória do Senhor para a sua vida hoje, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Nós vamos orar como igreja agora. Nós vamos declarar essa oração como algo em posição de guerra, amém, igreja? Eu quero pedir que você levante a sua mão. O Senhor tem feito nós, né, nos últimos cultos, desde o ano passado, vivermos várias situações aí. Lembrarmos do chamado, estarmos preparados para a luta, buscarmos o Espírito Santo. Hoje o Senhor quer nos dar libertação. Hoje o Senhor quer fazer com que nós possamos, a partir de agora, andarmos sem essas coisas que estão prendendo, essas correntes, essas coisas que estão dificultando. Está dificultando a família, está dificultando o lar, está dificultando a igreja, está dificultando os ministérios. Não importa. O diabo tem planos para destruir essa igreja. Ele tem feito planos terríveis para destruir esse ministério. Nós vamos destruir esses planos agora. Nós vamos destruir essas armadilhas agora. Aquilo que tem sido usado para destruir a sua vida vai ser quebrado agora também. Então levanta aí, pode levantar a mão aí. Se a mão não aguenta, segura com a outra. Meu irmão, levanta essa mão, fala assim: em nome de Jesus, nós nos levantamos como a igreja do Senhor. Contra ela o inferno não tem poder. O domínio do inferno não pode perdurar. Em nome de Jesus, eu declaro tudo aquilo que tu, Satanás, dominador do inferno, tens feito contra a minha vida, caia por terra, em nome de Jesus. Todas as ciladas, armadilhas, sentenças, maldições, eu as quebro agora, em nome de Jesus. Por mais que sejam impossíveis, assim como Pedro foi liberto, eu declaro, eu hoje me liberto destas cadeias, em nome de Jesus, na alma, no espírito, no corpo, em nome de Jesus, fora da minha vida, em nome de Jesus. Levanta a sua voz, como igreja, nós declaramos: caiam correntes de Satanás, correntes de enfermidade, correntes de complexo, de trauma, caiam agora, em nome de Jesus. Eu me levanto e destruo agora toda a expectativa das pessoas que foram usadas pelo diabo contra a minha vida. Eu fecho agora essas bocas, desfaço as suas palavras e declaro: eu sou mais que vencedor.
em Cristo Jesus. E nenhum dos planos de Jesus para minha vida serão impedidos. Nenhum dos seus planos serão frustrados. Agora, como igreja, nós vamos destruir as ciladas que o diabo tem feito para acabar com esse ministério. Esse ministério foi algo que não foi idealizado por homem, não foi idealizado porque é legal ter uma igreja assim, pintada de preto, para ter um som mais da hora. Não é nada disso, foi um sonho de Deus. Só que Satanás, ele quer acabar com aquilo que é sonho de Deus. Satanás quer acabar com aquilo que Deus cria. Desde o Éden ele fez isso. Esse ministério foi levantado para entrar onde uma igreja convencional não entra. Esse ministério foi levantado para ir a lugares onde o evangelho, em sua forma convencional, tem dificuldades para entrar. E o diabo quer acabar com isso. Mas nós vamos nos levantar agora e vamos acabar com o inferno. Ele usa situações entre nós até. Entre nós, para ficar difícil de nós mesmos estarmos aqui. Eu não sei como as coisas vão ser resolvidas e como as coisas vão ser consertadas.